Sejam muito bem-vindos ao mais um episódio do Pode Recuperar, o podcast que leva dinheiro de volta para sua empresa. Eu sou Ronan Garcia. Eu sou o Sérgio Castroviejo. Sou Adriano Rodrigues. E nós estamos aqui com mais um convidado mega especial. O cara que domina a arte de se comunicar no cenário tributário. É impressionante o que esse cara conseguiu fazer na internet com um jeito muito diferente, muito simples. A gente vai aprender tudo com ele aqui hoje. Como que esse cara consegue fazer algo que é muito complexo ficar simples para os mais leigos entenderem. Ele bombou nas redes sociais e é o cara que entende muito de planejamento tributário, tem conteúdo profundo, tributário, mas também de marketing e propaganda. Inclusive, eu estava vendo o currículo dele aqui, o danado é formado nisso. Então, tem aí, as coisas começam a se clarear aqui para nós, como que ele consegue fazer tudo isso. Mas eu estou aqui com a presença ilustre do doutor Alexandre Silva. Seja bem-vindo, doutor Alexandre. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos vocês pela oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui, é um prazer mesmo. Eu estou encantado com tudo isso aqui, né? E quero contribuir da melhor forma possível. Vamos bater um papo. E vamos falar de tudo isso aí. Você exagerou, eu acho. Eu acho que você exagerou pra caramba. Humildade. Os números não me deixam mentir. Eu acho que você deu uma exagerada, mas tudo bem. Vamos acreditar que é verdade. Eu vou provar que eu não exagerei, viu? Bom, o doutor Alexandre é advogado, tributarista, sócio proprietário do escritório Rebeque e Silva Advogados Associados, formado em propaganda e marketing. Olha aí o detalhe pequeno, né? Pós-graduado em administração de empresas pela FGV e professor de planejamento tributário na pós-graduação digital Descomplica. Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado. Aqui o nosso intuito pela Otimiza, ao criar esse ambiente, esse Pode Recuperar, é exatamente um deles, é democratizar o acesso a uma informação, a um conteúdo, a um conhecimento que é complexo, sim, na sua essência, que é o direito tributário ou as coisas do mundo tributário, e a sua forma de se comunicar nesse ambiente chamou a atenção de muita gente do nosso mercado, pela forma como você ensina sobre direito tributário, sobre tributos, sobre planejamento tributário, uma forma que vem ao encontro do nosso jeito, do nosso propósito, que é exatamente democratizar o acesso a esse conhecimento que é de extremo valor. Nós estamos aqui em todos os meses recuperando milhões de reais para os empresários, que a gente não cansa de dizer, né, Adriano? São os gigantes e os guerreiros que carregam esse país nas costas, economicamente falando, que geram emprego, geram renda de verdade lá na ponta. E eu acho que você vem somar e muito com o nosso ecossistema. Estou falando só da Otimiza, do ecossistema tributário como um todo. Porque eu brinco que... Brinco não, é coisa séria, mas eu falo muito que conhecimento é poder, liberta e, no nosso caso, gera muito lucro. Então, é muito bom ver pessoas com a sua habilidade, acho que até um dom, né? A sua facilidade de se comunicar. E você ficou famoso, eu posso dizer isso, nas redes sociais, principalmente ali no meio do empresariado e do mercado tributário, com o vídeo do Sonho de Valsa. Foi. Então eu quero começar te fazendo uma pergunta. Como surgiu aquele vídeo? Conta pra nós os bastidores daquele vídeo. Você estava falando pra gente aqui no off que aquele vídeo foi a virada do seu Instagram ali, né? Foi. E aí eu não sei, depois se você ficar à vontade, que depois daquele vídeo, o que aconteceu na sua vida? Isso tem muito pouco tempo, né? Você se lembra a data desse vídeo que você postou ele, mais ou menos, pelo menos? E conta pra nós aí todo o bastidor e o pós aquele vídeo viralizar. Como é que aconteceu? Tá bom. Antes de falar disso, eu só quero mais uma vez parabenizar vocês pela iniciativa. Eu acho que isso que vocês estão fazendo aqui é super importante mesmo, né? O empresário hoje tem falta de informação. O que a gente faz um pouco lá no Instagram é justamente isso. Foi aí que nasceu, já falando um pouquinho, foi aí que nasceu a ideia de jogar a informação na internet. Porque a gente percebeu que faltava muita informação e falta ainda. O mercado é um oceano azul, né, a parte tributária hoje no Brasil. Muita gente está precisando de informação e não tem. Muita gente faz errado porque não sabe, enfim, tal. Então, a gente veio realmente para poder
passar um pouco dessa informação, um pouquinho que seja, mas já ajuda muito, né? Mas vamos lá, vamos falar da história do bombom, então. É assim, se você me permite, eu vou até voltar um pouquinho. Fica à vontade. Antes de começar com Instagram, com TikTok, com LinkedIn, enfim, a gente começou... Eu saí de um escritório, trabalhei durante 8 anos no escritório, saí de lá sem nada, assim, sem cliente, sem nada, enfim, é uma outra história, um outro podcast, enfim, mas sem nada, montamos o nosso escritório. E aí, o que a gente faz agora? Vamos atrás de clientes. A gente sabe fazer, a gente sabe trabalhar, vamos atrás de clientes. E a gente começou, no marketing, a gente fala do outbound marketing, que é você ir atrás do cliente, né? E você ir bater na porta mesmo lá do cara, tal, não sei o quê. E a gente começou a fazer isso, inclusive, eu moro na Vila Leopoldina, por exemplo, então eu percorri ali todas as ruas, enfim, falando com os pequenos comerciantes, falando até de recuperação de créditos tributários e não sei o quê e tal. Resultado zero. Essa é a grande verdade. Não é nem assim, o resultado foi mais ou menos. Não, resultado zero. Não tivemos êxito. Né? E ficamos assim por um bom tempo. E eu sempre gostei muito da internet. Né? Particularmente, eu sempre gostei muito e eu sei do potencial que a internet tem. E eu falava com meu filho, trabalha comigo, inclusive, está no 6º período de Direito também. E eu falava para ele, falava assim... Rafa, deve ter um jeito na internet. E ele falou, não tem, pai. Não tem porque, na verdade, é muito técnico. Né? Como que você vai falar de maneira técnica no Instagram? O pessoal tá lá querendo entretenimento. TikTok, então, nem se fala. Eu falei, meu Deus, não, vamos lá, vamos tentar, vamos fazer uns vídeos aqui. E a gente fez alguns vídeos mesmo no TikTok. Por quê? TikTok tem mais alcance, a gente imagina assim. A gente imaginou o seguinte, vamos fazer no TikTok, o TikTok vai levar para o Instagram e a gente converte no Instagram. Beleza. E a gente foi lá e mais um balde de água fria. Por quê? Porque a gente falava da forma que a gente fala com os clientes. Muito técnico. Muito né? técnico. Tradicional ali, né? Da forma tradicional, falando, não juridiquês, porque eu já não tenho esse hábito, mas tentando explicar de uma forma técnica e tal, e não dava certo. E aí veio a ideia, a gente falou o seguinte, escuta... Vamos simplificar esse negócio. Ao invés da gente explicar todo ao invés da gente falar o tipo da furadeira, vamos mostrar para o cara que dá para fazer o furo. É isso que ele quer. O cliente, na verdade, ele quer o furo. Ele não quer saber que tipo de furadeira que é, né, se é o último modelo ou se não é. Tal. Ele quer o furo na parede. Né? Vamos fazer assim. E a gente começou a fazer assim. E a gente começou a fazer nas 3 plataformas. Tanto no TikTok, o mesmo vídeo. TikTok, Instagram e LinkedIn. Começou a dar certo. Começou a pingar os primeiros leads, que a gente fala, que são os clientes interessados. Começaram a pingar os primeiros leads. A gente falou, pô, tá aí, vamos continuar. E continuamos, e a gente foi se adaptando ali, sabendo o que dava certo, o que não dava certo. Aí entra a história do bombom. Falei tudo isso para contar a história do bombom. Eu não me recordo ao certo, mas... Vamos calcular aí pelo menos uns 8 meses, eu acho. E assim, a gente não tem um calendário, né? Tem muita gente que pensa que a gente tem um editorial, que a gente tem um calendário, que a gente já faz no mês inteiro. Não é. É insight que vem no dia e a gente vai lá no dia. Vamos falar sobre isso. E o cliente traz muita coisa. A gente tem muitas reuniões durante o dia. E às vezes sai muito da conversa que a gente teve com o cliente. A gente fala, olha, tá aí, ó, uma sacada pra gente falar. O cara não sabia disso, não sei o quê. E a história do bombom, beleza. A gente já tinha, um dia antes, a gente tinha visto algo na internet sobre esse assunto. A gente já tinha lido alguma coisa. E aí meu filho, ele falou assim, depois que ele contou, ele falou que foi sair de casa e ele falou assim, eu vou mexer no meu cofrinho hoje. Olha isso, cofrinho. Ele tinha um cofre, nem sabia. Ele pegou R$2. Ele falou, esses R$2 aqui vai servir para alguma coisa hoje. Ele contando depois. Beleza, a gente chegou no escritório, tal, não sei o quê, começamos a conversar, tal. Nesse mesmo dia eu tinha uma live com uma grande amiga, a professora Fabiana Tomé. E então a gente falou, vamos adiantar, porque geralmente o nosso vídeo é feito na parte da tarde. Vamos adiantar o vídeo hoje, vamos fazer na parte da manhã,
né, para não ficar muito tumultuado. A gente tem o nosso trabalho dia a dia, tem reuniões, enfim. Então, vamos fazer o vídeo de manhã. Ele pegou e saiu. O Rafa pegou e saiu. Ele voltou com o sonho de valsa. Comprei o sonho de valsa. A gente vai falar sobre sonho de valsa hoje. Mas o que a gente vai falar sobre sonho de valsa? Ele falou, não, eu li um artigo aqui e tal, não sei o quê. E é do IPI, né? Que foi reclassificado através da embalagem e tal. Tinha todo como que eu posso dizer? Uma questão jurídica, uma questão tributária ali, de fato. Relevante, né? É importante, que muita gente não sabe que, às vezes, se você mudar um NCM, por exemplo, você pode ter uma economia como essa, por exemplo. Vamos fazer sobre isso, então. Beleza, então vamos fazer sobre isso. E aí, fomos lá na frente da câmera. O que a gente tem de equipamento? A gente tem um celular e um ring light. É isso que a gente tem. E um bombom. E um bombom de R$2. Exatamente. Foi exatamente isso. O que é fantástico é que vocês aproveitaram o que vocês tinham de material para começar. Exato. Né? E o que acontece? Virou. E muitas pessoas, aproveitando o teu insight aí, me veio ele aqui também, que todo mundo fica esperando o teu cenário perfeito para dar o pontapé inicial. Então, é super válido essa história que você está trazendo aqui, que é uma história, assim, surreal. O que você fez? Você tinha força de vontade e queria. Exato. E acabou acontecendo porque você continuou procurando alguma coisa que desse certo, foi testando, né? Exato. E aí, a gente pegou e a gente fez mas sem nenhuma... se eu falar para você que a gente estava esperando que fosse viralizar, eu tô mentindo. É mais um vídeo legal que a gente ia fazer, né? E aí, pois bem, a gente colocou lá o vídeo para rodar, né? A gente colocou, se não me falha a memória, acho que na hora do almoço. E o Instagram começou a pitar, e a gente nem aí, deixa pitar aí, né? Tá rodando, tá rodando o negócio aí. E aí eu lembro que na live da Fabiana, que era à noite... Né, a gente conversando e tal, e a gente comentou sobre o bombom, que a gente tinha feito, né, o vídeo e tal, e eu falava para ela assim, professora, a senhora tem ideia de quantas visualizações já teve até agora? Ela falava assim, não. Eu falava assim, deixa eu dar uma olhada aqui, 250 mil. Caraca, né? Ela falava, caramba, não sei o que, e a gente conversando, de repente o pessoal né, que tava nos bastidores ali e tal, falava assim, eu falei, que foi? Aumentou, foi quanto? 500 mil. Dobrou. Ou seja, esse vídeo, se a gente for contabilizar as 3 plataformas, bateram mais de 6 milhões de visualizações. E isso virou a chave. Quando você fala de virar a chave, assim, começou a cair lead, ou seja, pessoas interessadas de forma orgânica, mas assim, muito. Assim, até uma questão... Tô contando um pouco dos bastidores aqui, mas assim, a gente não cobrava para fazer consulta. Era o início, né? Você tinha que sentir o mercado. A gente não cobrava. A gente teve que começar a cobrar... Para dar conta de atender a demanda. Para dar conta, porque senão não sabe. Então a gente colocou um valor lá e começamos a cobrar para dar conta de tudo isso. Então assim, em casa, não estou falando de religião, nada disso, tal, mas em casa a gente acredita muito em Deus. E a gente acha que foi Deus que colocou ali esse bombom ali no momento certo, porque depois o Rafa contando, a gente, por que você saiu de casa com R$2? A gente poderia ter comprado um cartão, tal. Ele falou, não, esses R$2 aqui vai fazer a diferença. E fez a diferença. Fez a diferença. Hoje, a gente já teve outros vídeos que foram viralizados também e tal, mas o clássico ainda continua sendo o sonho de valsa. O sonho de valsa. Foi muito legal. Cara, que bacana. Essas histórias são inspiradoras e o Sérgio tocou numa, né, que a gente escuta realmente muito isso, né? As pessoas querem ficar bons para começar. Tem que começar para ficar bom, não adianta, né? E eu tenho certeza absoluta que a cada vídeo novo que vocês fazem, melhor vai ficando, porque vocês estão praticando, vocês estão corrigindo os eventuais detalhes que vocês vão aprendendo ao longo do tempo. Então, acho que isso é realmente um ensinamento, é realmente uma inspiração. Você tocou num ponto que é importante demais, pelo menos para todos nós aqui também, que é a questão espiritual, né? Nós também temos muita crença, né, em Deus e nas providências que Ele promove na nossa vida. Mas aqui, dentre nós, o Adriano é disparado que mais entende desse assunto.
Que bom, Adriano. E você, Feliz. Adriano, ouvindo aí a história do Alexandre, faz alguma consideração aí, do jeito que teu coração mandar. Vamos lá, fazer vários aqui. Que legal, bacana. Nem esperava por... Tá vendo? Isso que é bacana, né? No podcast. Eu acredito muito, Alexandre, na força de vontade, na fé, nas providências. Eu acredito muito quando você quer fazer, você se predispõe a fazer. É que existe o querer e existe o fazer. Querer, quase todo mundo diz que quer. Você vai conversar com todo mundo, não, eu quero vencer, eu quero prosperar, eu quero constituir uma família boa, eu quero ampliar meu negócio, eu quero um cargo público. Aí você observa para a pessoa e aquele querer dele não condiz com o fazer. Não condiz com o fazer. Deus não ajuda quem não quer, quem não faz por si só. Deus não ajuda. Quando foi para Pedro pescar o peixe lá, Cristo falou assim, Pedro, vai lá no alto mar e joga a rede para a direita. Pedro teve que pegar o barco, remar, preparar a rede e jogar. Fazer a parte dele. Ele Então, já assim, tinha feito, inclusive, né? Isso. Tinha passado a noite todinha, não tinha pego Exatamente. nada. Quando foi no outro dia, pela manhã, ele fez isso. Mas só para ir aproveitando o ensejo, para dizer assim, a gente acredita muito na bondade de Deus sobre a nossa vida, porque a gente trabalha muito com honestidade, transparência, bom sentimento, Debaixo dos princípios dele, né? Isso, debaixo desses princípios, né? O que a gente leva para a empresa e o que a gente promove é que sejamos bênção na vida das pessoas, dos empresários. E que as empresas sejam também bênçãos para a cidade, para o seu bairro, para as famílias, para os funcionários, para a sua família. A gente promove isso, porque nós somos assim. Entendeu? Com o nosso trabalho, a gente cuida da gente, cuida de quem a gente ama, cuida das pessoas que estão próximas da gente, cuida dos nossos funcionários, que temos funcionários também. Enfim, tudo pautado no que é legal, no que é lícito, no que é honesto. O mundo tributário tem muito dessas de ilicitudes, de fraude. E a gente tem uma postura muito digna nesse sentido. Muito digna. Porque, assim, todos os créditos que a gente aponta são créditos limpos. Créditos fundamentados. E quando você foi falando do sonho de valsa, eu fiquei aqui pensando, Ronan, quantas oportunidades se passam? Você falou do sonho de valsa, a gente tem histórico, a gente já tem um tempo de estrada, a gente já tem algumas experiências, a gente já promoveu, pela bondade de Deus e por muita garra, muito trabalho nosso, a gente já promoveu mudanças em várias empresas, em várias vidas. O Ronaldo sempre usa a palavra impactar pessoas. A gente já impactou, entendeu? Com esse jeito nosso de conservadorismo, licitude, honestidade e transparência. Certa feita eu estava num evento mais o Ronan e um empresário comentou assim, Ronan, cara, a gente conversa contigo, você passa muita segurança. Aí eu disse, uai, é o que a gente faz, não tem como a gente passar outra coisa. Nós somos assim. Então, assim, se você estiver na empresa com a gente, vai ser assim. Se você estiver aqui no evento, vai ser assim. Se você estiver na nossa casa, vai ser assim. Se estiver no churrasco, vai ser assim. Enfim. É essência, né? Onde você encontrar nós vamos ser assim. Autênticos. É o que nós fazemos. E, vez ou outra, a gente se depara com algumas oportunidades e algumas opções e alguns oferecimentos de aproveitar alguma coisa que não é muito segura, que não é muito autêntica, que não São é as tentações. As tentações. A gente fala assim, cara, a gente não trabalha com isso. Por exemplo, quando você faz recuperação tributária, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é um assunto que eu gosto muito. Eu sou matemático de formação, a primeira formação minha é matemática, então eu adoro números. De coração também, né, Adriano? Ele leva tudo para esse lado, você vai perceber. Aí quando você falou do sonho de valsa, é providência divina mesmo, porque da tributação, da complexidade que é a tributação do nosso país. Para você ir lá num produtinho e conseguir essa sacada, né? Eu não sei, aí eu teço louvor a você e admiração, eu não sei como é que você consegue. Eu estava até falando no bastidores aqui contigo, da linguagem de consumo, né? Tá. Como é que você consegue simplificar algo, é como se você fosse simplificar uma cirurgia ocular. Você entendeu? Entendi. Como é que você... Entendi, porque algo tão eu não complexo, faço né? a mínima ideia, né? Exato. Como é que você consegue simplificar algo que não é simples? Vamos lá. No nosso país,
O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário fez uma pesquisa agora, recente, que de 1988 para cá, da Constituição, até ano passado, houve a cada 1 hora 2 mudanças ou alterações na legislação tributária do país. 14 para ser mais exato. Absurdo, né? Impressionante, né? Então, assim... Ou seja, quando a gente terminar esse podcast, duas novas normas tributárias já estarão em vigor por aí. Você entendeu? Como que o empresário vai acompanhar impossível. tudo isso? Ou seja, Desculpa te Não, fica à cortar. vontade. durma com um barulho desse, né? Exatamente. Ou não durma. A gente chama, sabe de quê, Alexandre? Manicômio tributário. Manicômio tributário total, porque não dá para acompanhar um negócio desse. É impossível. É Então, impossível. assim, então vamos lá. Então, se eu estou falando disso, né? Isso são números reais, entendeu? Então tá mudando. Por que tá mudando? 27 unidades federais, mais uma União, mais 5.700 municípios legislando, né? Você entendeu? Agora você imagina o que é isso, né? Decreto, portaria, solução de consulta, INs, todas essas coisas que é complexa, que é chato, que é cansativo, que você conseguiu simplificar. Então, assim, cara, você merece aplausos para simplificar uma coisa que eu fico pensando, como é que eu poderia simplificar? Por exemplo, nós já recuperamos superou R$500 bilhão. Foi para 600 milhões. Nós recuperamos 600 milhões para os nossos clientes. De todos os impostos, IPI, PIS, COFINS, Sistema S, CPRB, enfim, ICMS, essa pancada de I aí, né? Vamos lá. Para cada produto existe uma tributação, uma alíquota, uma isenção, uma redução de base. Se eu atravesso uma divisa ali de um estado para outro, um DIFAL, muda tudo. Se eu produzo no município, é um tratamento. Se eu tiver 2 unidades diferentes, uma no município, outra no outra, já muda o tipo de apuração. Como é que eu simplifico isso? É muito complicado. Eu fico pensando, eu chego para uma empresa e digo assim, cara, eu consigo levantar aqui para você, pelo nosso histórico, pela nossa experiência, pela nossa bagagem, você olha para uma empresa, você tem uma noção. Dentro das condições de temperatura e pressão, essa empresa aqui eu consigo levantar 1,5 milhão, 800 mil, 300 mil. Você entendeu? Eu consigo falar isso para esse empresário. Né? Eu consigo dizer porque a gente conhece. Então, assim, aí eu sei onde é que o empresário está pecando ali, onde é que está o erro, onde é que está o ajuste que deve ser feito. Você olhou para o sonho de valsa, mudou a nomenclatura, classificação, NCM, saiu de uma alíquota tal e foi para 5 para 0. Então, tá bom, vamos lá. Eu consigo falar para o empresário, cara, você aqui, você consegue economizar ou recuperar nesse ponto aqui, nesse. Mas se o cara fala assim, Adriano, me explica, por que eu consigo nesse e não nesse? Porque, você entendeu? Entendi. Aí começa a ficar complexo. Começa a ficar difícil de explicar. Para você simplificar a linguagem, Ronan, não é fácil. Você entendeu? Para você... A gente tem um trabalho de educação mesmo. Sim, tem esse trabalho. sim. Esse trabalho por exemplo, a gente não ganha para fazer isso aqui. Não tem patrocínio. Né? Isso aqui Por isso que eu parabenizei vocês. Essa iniciativa, de verdade, eu acho que ajuda muita gente. Que vocês nem imaginam. Tá ajudando nesse momento. Aí, e a gente vai conversando e a gente vai relembrando do que a gente chama de causos, né? Os causos. Os causos, tem vários causos. No direito é os cases, né? Aqui é os causos. E a gente vai lembrando, cara, se o empresário soubesse disso, tinha economizado aqui. Você entendeu? E outra coisa, cara, presta atenção, isso é muito sério. Quem sustenta esse país são as empresas. Cara, é simples assim. Quem sustenta esse país são as empresas. Ano passado, 1,8 trilhões de arrecadado pela Receita Federal, tributos federais. Não estou falando nem de todos os tributos, estou falando de tributos federais. Então, quem sustenta essa nação são as empresas. Então, se é a empresa que sustenta essa nação, o que eu posso fazer para aliviar um pouquinho da carga fiscal? Cerca de 40% vai para os cofres públicos em forma de tributos, de tudo que você faz. Aí eu gosto de eu não sei se eu gosto, não sei, enfim, eu tenho uma admiração por uma coisa, me chama a atenção. Você pega uma DRE de uma empresa, aí tá lá, primeira linha. Receita bruta, receita operacional bruta, tá lá, 2 milhões. Aí você vem tirando. Aí quando você vê ali impostos, né, todos os impostos, 2 milhões, você vai tirar em torno aí de 800 mil reais.
Aí quando você vai tirando, tal, funcionário, o custo de aquisição de mercadoria, vai tirando. Quando você chega lá embaixo, lá na última linha, lucro. Lucro o que é? Que vai pro CPF do empresário, líquido, né? Lucro líquido, que vai pro CPF do empresário, que passou o mês todinho, os 30 dias. Né? Que ele leva o trabalho para casa, porque ele tá lá na casa dele e não tenha dúvida. Preocupado. Cara, será que deu certo? Será que eu vou conseguir pagar? Será que eu tô faturando? Será que as vendas estão... Então assim, quando chega lá, aí sobra 100 mil pro cara. Aí você olha pra cima, aí o governo não fez nada, em tese, levou 800 mil, e eu, cara, que toda a responsabilidade é na costa do cara, Ronaldo. Sobrou 100 quando sobra. É quando sobra. Isso, sobra. E quando bem sobra. Otimista, É bem otimista. Então, assim, parece injusto, né? Eu não acho injusto recolher imposto. Não, deve ser recolhido que... É o princípio federativo e é o princípio da coisa pública, né? E a parte social que a necessidade, né? De manter as estruturas e serviços públicos. Então, mas assim, que se pague apenas o devido. O caso, você trouxe um caso, que é o do sonho de valsa, né? Mas é um caso que ele se replica a inúmeras, incontáveis situações que o empresário está pagando e não está sabendo. Você entendeu? Aí você vai lá, aí você leva uma informação, você leva um conhecimento para esse cara. Diz, cara, não precisa mais recolher sobre isso. Mudou a lei. Mas eu não tô sabendo. Não, ninguém tá sabendo. Nesse país ninguém tá sabendo. Porque a cada 1 hora muda 2 vezes. Quem é que sabe? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então assim, aproveita que eu tô te dizendo isso, cara, e manda ver. E ainda te diz assim, se mudou, deixou de ser tributado, você pode buscar os últimos 5 anos. Ah, Adriano, mas minha empresa tem 10 anos. Perdeu. Você só pode buscar os últimos 5, né? Então, vamos lá. Então, aproveita agora, busca os últimos 5 anos, leva um ânimo para tua empresa, né? Dá uma folgadinha aí no teu carro. Um fôlego aí, né? Faz o que é necessário, coloca um pouquinho no bolso, faz uma viagem, troca de carro, faz o que você quiser, cara. Aproveita. Então, porque a lei te garante. Você pode recuperar aquilo que você pagou indevidamente, aquilo que você pagou a maior, ou algum ponto de crédito, porque por desconhecimento ou por mudança da lei, você não aproveitou, você entendeu? Aí você falou do sonho de valsa, eu recordo daquele case lá, que é um caso, era uma indústria muito importante, fica no norte do país, e ele fazia aquisição... de pessoa física. Só que quando ele faz aquisição de pessoa física, ele não pode se creditar. Então, só o fato, ele poderia ter ligado pro fornecedor dele e disse assim, cara, cria uma PJ e me vende, normal. Cria uma PJ e me vende, que eu vou poder me creditar. Na época a gente levantou para ele cerca de 400 mil reais e ele perdeu mais 400 porque as aquisições dele eram de pessoa física, entendeu? Enfim, isso, a gente tem vários casos que... Por exemplo, o aluguel. O cara tem um supermercado ali, paga 30 mil de aluguel. Pessoa física. Paga pessoa física. Cara, 30 mil reais, você pode embolsar em média 3 mil reais mensais de crédito. Adriano, 3 mil reais? Ué, Adriano, é quase 3 funcionários. Sim, é quase 3 funcionários. Que você tá deixando de ir pelo ralo, né? A gente sempre usa essa linguagem, tá deixando de ir pelo ralo. Mas eu tô falando de 1 mês, Ronaldo, só que pode voltar 60 meses. Você entendeu? E o resto da vida da empresa. E pro futuro, né? Pro futuro. Então, eu já vi até um empresário, eu tava no Rio de Janeiro, e eu conversando com um contador, ele disse assim, Adriano, eu conheci um empresário que até vendeu o terreno para outra pessoa, você entendeu? Vendeu, para poder alugar, para poder se creditar. Vendeu o terreno, tirou da empresa e vendeu o terreno e tal. Enfim, o que eu quero dizer assim, existe possibilidades jurídicas, tributárias, de você minimizar. Porque a carga é pesada, a carga fiscal do nosso país, ela é pesada. Eu não vou falar nem do ponto de vista... de índice de bem-estar social, que é um índice que mede o retorno desses tributos em bem... Eu não vou nem falar disso, porque a gente vai começar a ficar chateado. Então, não, eu falei disso ontem. Então, na verdade, ficou um vídeo bem depressivo. Depressivo, porque se você pega... Mas se você pega os 30 países, os 30 maiores países do ponto de vista econômico, o índice de bem-estar social do Brasil é o último. Entendeu? Então, assim, a gente paga muito e ainda recebe. Não tem nada de troca. Ainda recebe. Porque se a gente pagasse muito, mas tivesse as melhores ruas, as melhores. Pega a Dinamarca.
Pronto, entendeu? Então, Né? Paga muito, mas tem Paga retorno. muito. Então- Paga muito mais do que o Brasil. Mas a sensação que você tem de Pô, pelo amor de não. Deus, você não precisa Aí você pagar sente- escola pro aí- filho, não. você não precisa pagar. O cara se sente envergonhado até de sonegar imposto. Exato. Lógico. Aí vamos lá. Então, assim, já que eu sei que o meu país não consegue me devolver na mesma proporção quantitativa e qualitativa do que eu recolho, então que eu recolho apenas o justo e o que é devido. Adriano, mas como é que faz para recolher o que é justo e o que é devido? Aí você precisa de especialista, entendeu? Aí precisa da gente aqui, aí precisa do Alexandre, né? aí. Aí a gente precisa de especialista que conhece no detalhe, que tem experiência, que sabe buscar. E outra coisa, só voltando naquilo que eu estava falando, Alexandre, que a gente se predispôs, a gente se disponibilizou a levar esses conhecimentos, porque a gente acredita que o dinheiro na mão do empresário é bem melhor do que na mão do governo, cara. A gente acredita nisso, é Exatamente por pacificado. essa sensação que você acabou de falar. Eu também acredito nisso. A gente não tem a sensação de retorno desse valor. Não tem. Então, é essa a sensação, que o dinheiro na mão do empresário, ele faz muito mais, ele é muito mais produtivo Do que- lá na ponta da linha Sim. para a pessoa, para as pessoas que geram impacto daquele dinheiro que está circulando na economia na mão do empresariado, porque é onde a riqueza é produzida no Brasil e é onde ela circula de maneira mais eficiente. E olha que engraçado, né? Você está falando isso e eu sempre penso nisso. Se você falar com 10 empresários, até pessoa física, mas vamos falar de empresários. Se você falar com 10, os 10 vão falar que estão pagando muito. Os Sim. 10 vão falar, os 10, sim. né? Sem sombra de dúvida. É unânime isso. Só que, dos 10, aí eu já não sei falar, mas parte deles estão pagando mais do que deveria. Sim. Mais do que deveria. Então, aí que tá não faz sentido. Né? Então, assim, ele já tá reclamando que tá pagando muito. Só que ele não sabe que ele tá pagando errado. Sim. Então, ele poderia pagar um pouco menos, que seja. Exato. Entendeu? Então, é Existe- isso que a gente precisa demonstrar pro empresário. Quando eu tenho uma informação que eu esqueci de falar. Quando eu puxei lá os dados do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, existe um estudo feito com a Associação Comercial de São Paulo com dados do IBGE. Uhum. Cruzaram essas informações de dados estatísticos das empresas do país. Hoje nós temos cerca de 20 milhões de CNPJs no país. Mas isso entre Simples Nacional, lucro real, lucro presumido e MEI. E-mail. Uhum. Presta atenção que eu vou te falar. Ainda bem que você tá sentado. É sério, vocês estão rindo. segura na cadeira, Possa ser que estejamos rindo de nós mesmos. Vamos lá. Eu não tenho dúvida. Possa ser que o motivo da piada somos nós mesmos. 95% das empresas brasileiras recolhe mais Olha lá. do que deve. Olha lá, 95. É um absurdo. Né? Então, é absurdo. Mas isso A gente, tudo... Então, vamos de novo. Né? Vamos falar de novo. De 10 empresários, os 10 acham que pagam muito. Sendo que 9,5 Pagam mais. 9,5 pagam mais Pagam do que mais. deveriam. Pagam mais. Olha que absurdo isso. Total. E o interessante... Falta de informação, Falta de pessoal. informação. E o interessante, é por isso que eu me empolgo, é quando eu vejo alguém que tem essa habilidade sua e não é egoísta. Eu vou prender pra mim, Imagina. não vou compartilhar. Não, cara, muito pelo contrário, né? Tem gente que nos escuta, tem empresário que nos escuta e não faz o trabalho conosco e não tem problema. Tem Não, você entendeu? muitos. Eu Não já é pra recebi fazer mesmo. vários, Não tem necessidade de fazer conosco. feedbacks, assim, ó, por conta própria, às vezes, porque o cara é contador, tal, não sei o Sim, que lá, sim. um monofásico da vida, tal. Ele falou, Alexandre, já economizei não sei quanto através dos seus vídeos, não sei o quê. Então, quer dizer, eu não vou falar porque, não, eu vou guardar pra mim. Se você quiser, você fala comigo e eu faço. Imagina, não. Da sacada, vocês vão ter oportunidade de ir lá no nosso escritório. A gente fica na Barra Funda. Da sacada, a gente tem um mar de prédios. É um mar de prédios. Você olha assim, é lindo lá, eu gosto. É um mar de prédios. Quando as pessoas vêm falar para mim de concorrência, você não tem medo da concorrência? Você está falando tudo isso, o cara lá, vai pegar a sua informação, vai usar, vai ganhar dinheiro e tal. Eu falo assim, a hora que eu olhar para isso aqui tudo e tiver condições de atender o que os meus olhos conseguem ver aqui,
aí eu vou começar a me preocupar um pouco. Né? Porque assim, tem muita, por isso que eu falo, é um oceano azul, Alexandre, pelo amor de Deus. Aproveitando o que você falou, questão de concorrência, para ficar bem ilustrativo para o próprio empresário, ou para contadores e afins, um exemplo, o Carrefour. Carrefour não é só brasileiro, né? Ele é nacional. Nacional não. Internacional. E por que existe o mercadinho de bairro? Por que existe o mercadinho de bairro que é concorrente do Carrefour? Então... E subsiste, né? Ele existe, subsiste, continua vendendo, continua crescendo. Aí tem os concorrentes, Walmart e outros aí que concorrem com o mesmo tamanho, mas tem um mercadinho de bairro. Que ele começou do nada, com a prateleira, foi crescendo e vai ganhando corpo e vai ganhando espaço. Então, a concorrência é sadia. A questão é que, às vezes, o empreendedor ele acha que só existe ele no mundo. E não, ele não consegue fazer a conta matemática que tem mais de 6 bi de população no mundo. Você não consegue atingir todo mundo. Dia 15 agora chegou a 8 bi. A 8 bi? Aumente bem. É isso aí. Aumente bem. Então tá aumentando muito rápido, então não consegui nem me atualizar aí. Você tá só 2 bi atrasado. Só isso. Detalhe pequeno. Acho que eu parei, deve ter uns 5 anos de olhar essa atualização aí. Mas é isso, entendeu? Concorrência sadia, não tem o porquê. Então é bom a gente dividir o que a gente sabe para replicar isso aí. E você quer que eu te fale uma coisa? Uma bola de neve, porque isso volta pra gente. Total. Volta pra gente de várias maneiras. Então assim, para produzir um vídeo, às vezes, a gente vai estudar um determinado ponto. Sim. A gente sabe todo o conceito ali, mas pegou um detalhe ali e a gente não pode passar informação errada. A gente vai estudar aquilo. E a gente aprende com aquilo. Então, toda vez que você ensina, né, isso daí já é claro, toda vez que você ensina, você acaba... Quem aprende mais é o professor. Aprendendo mais. Sim. Né? Outra coisa, quando você passa isso, os clientes, você ganha credibilidade dos clientes. Sim. E eles vêm se consultar com quem? Com aquele cara que fala ou com aquele cara que não fala? Ele vai se consultar... É a mesma com quem coisa vende, né? Com quem vende, é a mesma coisa que aconteceu conosco no início, que eu falei para vocês. Né? Eu batia na porta, eu ia lá, eu falava tudo, mas ele ia para quem passava credibilidade para ele. Eu era mais um ali que ele não conhecia, talvez, né? Então, assim, isso volta, pessoal, né? Você falando de Deus, mais uma vez, tal. Acho que tudo aquilo que você faz de forma autêntica, querendo o bem dos outros, e, enfim, volta para você. Eu acredito muito nisso mesmo, de verdade. Né? A gente pega os nossos clientes, todos os nossos clientes lá, a gente dá o melhor para os caras. O melhor. A gente estuda, se não sabe, vai estudar, pega um outro caso, traz, analisa, conversa. Os próprios vídeos, voltando um pouquinho, olha que bacana. Os vídeos, muita gente acha que o Alexandre faz os vídeos. Tá, eu mostro lá o rostinho lá. Mas a equipe inteira estuda. A equipe inteira traz insights. Hoje vamos falar de tal coisa. Olha, eu vi um negócio bacana aqui. Ou seja, a equipe inteira fica ligada no mercado para fazer vídeo. Quem ganha com isso? A gente também ganha. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha, entendeu? Então, o ganha-ganha. Quando você sai para o mercado com ganha-ganha, é a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que tem. Eu falo, olha, a gente ganha, você ganha, seu cliente ganha, seus funcionários ganham, todo mundo ganha. É muito honesto, muito justo, muito honesto, né? Não E dá um prazer maior que que todo mundo cresce, né? É tipo assim, quando a onda baixa, todos baixam. Quando a onda sobe, todos sobem, né? Sobe, Então, é muito assim. Então, assim, eu gosto de reprisar isso, repetir. A gente se predispõe a levar conhecimento. A gente tem uma filosofia aqui, um valor, que é justiça fiscal. A gente vê justiça social, a gente leva justiça fiscal. O que é? A justiça fiscal, o que é? Você, como empresário, você deve recolher os impostos. Só que você só deve recolher aquilo que é devido. Nada além do devido. Se você recolheu além do que é devido, vai atrás. Recuperar. Vamos atrás. Porque, assim, costumo dizer, o dinheiro do empresário está guardado lá na Receita Federal. E ela não vai bater na tua porta para te devolver. Ela te diz e ela regulamenta a forma de devolução. Ela te diz, se você bater na minha porta, provar que de fato você pagou, cumprir os requisitos, você vai ter o dinheiro de volta. E todo mês nossos clientes recebem uma TED lá da Receita, né? A gente tem histórias aqui mirabolantes de cliente que
quase discutiu com o sócio disse isso não existe, e ele ficou mais torcendo do que nós, né? Ficou na torcida. Quando saiu, ele, eita, rapaz, eu te falei que saía, tá aqui o dinheiro e tal. Enfim. E ano passado, era mais um número que eu ia trazer, ano passado, entre restituições e compensações, ano passado, 2021, a Receita devolveu mais de 200 bi para as empresas. Aí o pessoal vê assim, a Lojas Americanas recuperou 136 milhões, Casas Bahia recuperou 80 milhões. E o Mercadinho? Cara, a Lojas Americanas foi buscar, Casas Bahia foi buscar, o Mercadinho não foi buscar. Não foi buscar. Você entendeu? A diferença é essa, porque não existe uma lei tributária no país só para Lojas Americanas. Não. A lei tributária, elas são para todas as empresas do país. Então, se eles recuperaram, é porque eles foram buscar, porque são assistidos com consultorias, com auditorias. É isso, a diferença está nessa. O acesso ao conhecimento chegou lá. É isso. É por isso que a gente defende muito essa questão de justiça fiscal, é levar esse conhecimento que está lá na ponta para o mercadinho que está lá no interior do Maranhão, lá no interior do Goiás, lá no interior do Nordeste, lá no interior do Pará. Porque esse país é rico demais, cara. Esse país é uma junção de vários países. Né? É um mundo, você entendeu? É um mundo. Então, assim, eu acredito muito em negócios americano dos investimentos americanos. Eu gosto desse dado, adoro esse dado, porque o americano é esperto. Presta atenção, dos investimentos americanos, você pegar pizza de investimento lá, aí vai ter 3% para aqui, 10% para 15%. 49% dos investimentos americanos em quê? Negócios. Esses caras sabem da coisa, né? Esses caras sabem. Eles conhecem. Eles conhecem. Então, assim, se você pegar e colocar na bolsa, vai dar 1%, 1,5%, 2% ao mês. Se você colocar no gado, vai dar 2%, 3%. Os fazendeiros estão olhando e dizem, não dá tudo isso não, né? Mas, enfim, se você colocar em negócio, cara, vai começar com 2%. Você entendeu? Pode multiplicar em 2 anos ou menos. Tem negócios que tem mais de 30%, tem negócios que tem mais de 50%, nós conhecemos, né? Prestação de serviço. Agora vai no mercado financeiro e acha alguma coisa parecida com isso. Não tem. Dias atrás, um assessor meu da XP ligou pra mim, Adriano, eu tô com um negócio muito bom aqui. Eu disse, que negócio é esse? Não, Adriano, é 1%. Eu, não, cara, quando você tiver negócio de 1%, não fala pra mim não, rapaz, né? Qualquer um negócio bem ajustadinho, aí, Ronan, aí é importante que fala isso, a gente fala muito sobre isso, a gente fala muito sobre gestão. Aí o Sérgio fala assim, Adriano, mas não é só gestão financeira, é gestão do operacional, é gestão financeira, é gestão do RH, é gestão tributária, né, é o que a gente promove aqui. Quando você consegue fazer uma boa gestão, você até aumenta essa tua margem, você entendeu? Você até aumenta essa tua margem. Né? Então, assim, quando você traz o sonho de valsa, eu vou repetir isso aqui, que é importante, a depender da quantidade que você vende, você sai de uma alíquota lá de 5 ou de 7 ou de 10 para 0, aí você pega assim, cara, e eu vendo quantos produtos desse por dia? Aí você começa a multiplicar, e depois eu vendo quantos produtos desse por ano? Aí depois você pensa assim, mas eu sei que eu posso... Você já tá vendo do futuro, né? Como a gente trabalha com recuperação, aí eu tô com matemática, né? Aí eu tô pensando assim. Presta atenção, Alexandre. Eu posso buscar os últimos 60 meses, os últimos 5 anos. Adriano, tá bom, é só isso. Não. Tem uma Selic por trás. Eu ainda posso atualizar numa Selic. Agora vamos do teu ponto de vista de planejamento. Adriano, eu tô vendo, pelo resto da vida, de eterno. Né, pelo resto da vida. Qual é a projeção? E eu consigo planilhar isso aí. Eu consigo chegar para o empresário e dizer assim, tá aqui, cara, eu vou te mostrar a projeção do que é a economia em um produto. Você só trouxe o sonho de valsa, mas logo mais eu sei que você vai trazer mais produtos e mais produtos e mais produtos e mais produtos. E um reflexo que pode mudar. Empresa é para ter lucro. Sim. Para ter serviços sociais, são ONGs. Então, empresa é isso mesmo. Né? Então, assim, empresa é para ter lucro. Aí, presta atenção. Se você está trazendo um produto do cara, de N produtos, que eu posso fazer um ajuste, que eu posso ter uma economia, e eu faço essa projeção ao longo de anos, e eu pego essa margem que era despesa, porque o imposto vai ser um custo, uma despesa, né? Sim. E eu aumento lá, aí essa economia, você aumenta lá no teu resultado. Você vai ter só nisso aí você vai ter uma majoração de lucro sem fazer nada, cara.
sem fazer nada do ponto de vista, Sim. assim, de não aumentar empregado, de não aumentar vendas, Sim, que não expansão. tem expansão. Você entendeu? Você quer ver uma coisa bem interessante? Eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, né? Tive a oportunidade de trabalhar em multinacionais aí. E nas reuniões, diretoria, enfim, você não via o pessoal do tributário lá. Você não via o pessoal. Então, o que entrava na mesa lá? Entrava marketing, obviamente, entrava vendas, entrava logística, Custo, Ent- né? hã? De forma geral, custo operacional de forma custos geral. operacionais, não sei o que e tal. Mas cadê o pessoal tributário? Cadê? Hoje, me fala uma empresa que não coloca o tributário lá para participar da reunião. E exige dos caras, porque eu sei, eu tô prioridade. fora, mas obviamente que eu tenho colegas que trabalham ainda nessas Claro, empresas, né? E cobram, falam, escuta, qual a solução que você vai me dar? Qual o regime especial que tem no mercado aí que pode me dar uma vantagem competitiva? Né? Então, assim, por que tem planejamento de marketing, tem planejamento de vendas e não tem um planejamento tributário? Sendo que o tributo é algo que impacta É profundamente o coração da empresa. no resultado da empresa. Né? Para Entendeu? vender, precisa ter lucro. Precisa ter lucro. Exatamente. Se eu estou construindo um produto, se eu não tiver o tributário do meu lado auxiliando para fazer um ajuste na fabricação do produto ou que produto eu vou utilizar, aí sim eu começo a ter lucro. A gente já fez vários vídeos, por exemplo, você acrescentando um determinado ingrediente em algum produto, você muda o NCM desse produto e você fica muito mais competitivo, entendeu? Então, assim, tudo isso é muito importante hoje em dia, porque quando você fala de vendas, de marketing, continua sendo importante, obviamente, né? Mas, assim, as empresas estão mais ou menos no mesmo nível hoje de conhecimento. Agora, o tributário, mesmo essas grandes empresas, ainda tem umas que derrapam aí. Então, é muito importante essa parte tributária em todas elas, seja ela pequena, média ou grande, né? A grande, igual você estava dizendo... Lembrei de outro caso aqui. Me lembro. A grande tem essa assessoria, né? Normalmente já tem um departamento interno, né? Tem o departamento jurídico, onde tem não só o tributário, mas como outras áreas do direito, né? Mas e o médio e o pequeno? Como que fica nessa? Se a gente não vai lá e a gente não dá esse tipo de informação, como que ele vai ficar sabendo? Né? Então, assim, a gente vê diariamente, a gente trata com pequenas e médias empresas, vamos dizer assim, até algumas grandes, né? Mas não são multinacionais, obviamente. Mas você vê, você mesmo comentou isso, como que esse cara batalha o dia inteiro. Nossa Senhora. É muita coisa para ele cuidar, é muita coisa. Quando você joga o tributário na frente dele, ele fala, meu Deus, como que eu vou fazer tudo isso? Então aí que a gente entra, realmente para auxiliar esse cara, né? E colocar na frente dele ali algumas opções que ele pode realmente ser mais competitivo. Ele não precisa demitir pessoas, né? Às vezes fazendo alguns ajustes, ele consegue ser muito mais competitivo, né? E ele tá vendo lá o Carrefour sendo competitivo, ele não consegue. Mas como que ele faz essa mágica? Não é mágica. Não existe mágica. Né? Existe estudo. Exatamente. Né? Só que ele tem... Conhecimento especializado, Alexandre. Exatamente. A gente falou muito sobre isso no podcast anterior que a gente gravou aqui, e eu acho que se a gente conseguir fazer com que os empresários, só deles entenderem que esse assunto, primeiro, é extremamente impactante no negócio dele, o tributário. Segundo, que isso atinge em cheio boa parte do lucro dele, que é o que importa no final da linha. Vai lá na... Se ele compreender que ele não precisa ser um profundo entendedor disso, porque de fato é desumano para ele pensar nisso. Não. E se ele se convencer de que, diante de todos esses fatores, que são muito lógicos e fáceis de compreender, que ele precisa de especialistas, só isso aqui já valeu a pena. Porque isso é o que vai fazer eles tomarem as providências necessárias, que é de buscar especialistas para ajudá-los em uma parte tão sensível quanto é a tributária. Exato. E essa consciência é que faz as pessoas tomarem as providências. Eu adorei sua fala. Consciência. Consciência. Porque se eu não tiver consciência... Por exemplo, o cara, ele é drogado, mas ele não tem consciência. Muitas vezes ele tem um vício qualquer que ele não se atentou ainda para que o tanto que aquilo lhe faz mal
ou ele está num estágio já tão avançado que ele perdeu o nível de consciência. Aqui a gente fala muito, e o marketing digital tem muito isso, você sabe bem, que é o famoso elevar o nível de consciência. Quando a gente está aqui falando sobre isso, discutindo aqui horas e horas, o intuito final é esse. É que o destinatário final dessa conversa, que são os empresários e muitos contadores também que podem agregar nesse ecossistema, é elevar esse nível de consciência. Fazer com que eles comecem a enxergar e pensar sobre pontos que estão na cara deles e às vezes não veem. E é muito comum isso, né? Às vezes o empresário está focado em vender, mas ele esquece que nem sempre, aliás, nem sempre não, R$1 de venda não é R$1 de lucro. Existe toda uma despesa para ser retirado dessa venda, até chegar a vender um produto, existe todo um custo ali para chegar a essa venda. Ou seja, a margem é uma parte pequena dessa venda, né? Mas vamos voltar aqui e falar um pouco dos vídeos, que eu acho que essa forma, né, de você trazer esses assuntos, como a gente está discutindo aqui, mais complexos, é que chama muito a atenção. E essa habilidade sua, você já falou um pouquinho isso que eu vou perguntar, mas eu queria dar uma ênfase e tentar entender também um pouco desses bastidores. Você falou que o seu time fica de olho, fica atento às informações e trazem as ideias. Exato. Como que vocês... É criatividade pura, aquelas ideias do como contar a história, ou como trazer o conteúdo. É criatividade sua? É um dom que você realmente tem? Me passa essa... Como que é a construção? Como que é a construção? Como é que é construído? Porque uma coisa, só eu dizer assim, olha, você sabia que um sonho de valsa, se você mudar e fizer uma embalagem assim, muda... Isso é uma coisa. Outra coisa é você pegar, fazer isso, mostrar, e levar, e às vezes acende um fogo, e aí joga um papel, no lixo. Então, essa parte que eu acho que chama mais atenção e ela deixa a coisa mais atrativa e ela acaba se sobressaindo e o conteúdo entra como um bônus leve. Um bônus leve. É isso aí. Como é que é esse processo criativo? É assim, na verdade, vamos lá. Sou marqueteiro, né? Embora eu seja advogado, mas eu sou marqueteiro. Ele é mais marqueteiro que advogado. Depois que eu vi o seu currículo, muita coisa ficou clara pra mim. Mas eu tenho orgulho de falar que eu sou marqueteiro, porque eu realmente gosto. Então, assim, tô em casa no final de semana e não tem muita coisa pra fazer e tal, eu entro na Amazon e compro um livro de direito. Não, às vezes eu compro um livro de marketing, que eu gosto, né? Então eu acompanho muito isso. Então eu gosto. Então começa por aí. Mas vamos lá para a parte criativa. A parte criativa é isso mesmo. A parte criativa, cada um vai dando um insight. Olha, vamos falar hoje sobre... vamos falar sobre Sistema S? Vamos falar sobre Sistema S. Então tá bom. Tá, Sistema S e tal, é assim, assado. Mas como que a gente vai chamar atenção? Isso. Como que a gente vai chamar atenção do pessoal hoje com o Sistema S? Envelopa isso, né? Aí que entra. E assim, é uma construção mesmo em conjunto, porque não tem, mais uma vez, não tem nada pronto, não tem nada assim, já pré-elaborado, né? Às vezes a gente tem uma caneca, às vezes a gente tem um celular, às vezes a gente tem... Ontem a gente tinha a camisa do Brasil, né? Que eu lembrei de levar a camisa do Brasil. Então, foi um pouco antecipado, mas são raras as vezes que a gente pensa antes. Aí a gente começa a trocar essa ideia no time mesmo. E o meu filho, o Rafa, ele é o expert. Na verdade, ele é o expert da edição. Então, a gente bola como que vai ser, né? Ó, a gente faz assim... Eu faço uma tomada sua aqui, depois eu faço a do outro ali perguntando isso, com caras e bocas, não sei o quê, tal. Depois você vai pro quadro, você demonstra lá no quadro, mas tem um watch time, que é assim, tem que ser muito rápido, porque senão também não gira. E a gente leva tudo isso em consideração e faz o vídeo, né? Mas daí, às vezes a gente leva um susto, porque na hora da edição... O rapazinho lá, o Rafa, que é meu filho, não tô falando dele só porque é meu filho, não, mas é um gêniozinho lá da edição. Olha que você olha o vídeo e você fala, caraca, ficou muito bom. Fala assim, foi eu, né? Ficou muito legal, ficou muito bacana. Tem muito improviso? Tem muito.
às vezes, eu sou um péssimo ator. Sou um péssimo. Se fosse bom. Isso. Eu tô falando sério. Às vezes eu fico irritado comigo, porque eu tenho que gravar um take de 15 segundos 30 vezes. E assim, quando eu acho que acertei, o Rafa olha pra mim e fala assim, não, pai, o que foi dessa vez? Ele fala, eu falei o texto inteiro, não, mas o seu rosto não tava, você tava tá pensando no seu conectando. que... Então, assim, mais uma vez, é um trabalho, né? Então, do mesmo jeito que a gente tá trabalhando aqui, né? A gente tá trabalhando, a gente leva isso como um trabalho mesmo, lá. É a mesma coisa que a gente cumprir um prazo no escritório, é fazer um vídeo. Então, às vezes, a gente demora 1 hora. Leva a sério mesmo, né? É a sério. Se tornou parte do trabalho. Faz parte da esteira. Faz parte da esteira. A gente não deixa um dia... Às vezes, hoje, a gente já está com um número considerável de vídeos. Às vezes, eu pego um e acabo repetindo ele. Entendi. Como faz muito tempo, e estão entrando pessoas novas o tempo todo. Então, a gente acaba repetindo. Mas, assim, na maioria das vezes, são vídeos novos mesmo. São vídeos novos. E assim, mais uma vez, é um pouco de criatividade de cada um. Um pouco, às vezes eu tô mais criativo, mais inspirado, venho com uma ideia já de casa, às vezes. Rafa, olha, hoje a gente vai falar disso porque eu moro com ele, né? Ele mora comigo, a minha filha tá morando em Portugal, então eu venho com ele pro escritório. E no carro a gente já vai discutindo, às vezes, o vídeo. Olha, eu pensei nisso, dele fala assim, eu tive uma ideia melhor. Por que a gente não pega isso e faz isso, não sei o quê? Aí chega no escritório, a gente conta a ideia, um outro vem e fala, ó, isso tá legal, mas se acrescentar isso, pega, hein? E esse daqui vai pegar. Às vezes o final do vídeo pega. Às vezes, sabe? O fica a dica. A fica a dica, exatamente. O fica a dica fica legal. Teve uma ocasião, quando a gente começou com tentativa e erro, hoje esse vídeo não tá nem mais no ar. Era a dancinha. Né? Então, o que a gente fazia? A gente fazia as dancinhas do momento, né? E tentando passar algum tipo de informação. A gente sempre teve muito essa preocupação com a informação. Então, a gente tentava passar mais com dancinhas, tal. E teve uma ocasião que foi muito engraçada, acho que foi num sábado, e eu fiz na sala de casa, a gente nem tinha escritório, fiz na sala de casa, e eu abri a varanda, e minha filha, que morava comigo ainda, ela ficou na parte de trás, e o pessoal me gravando e tal. Enquanto eu fazia a dancinha toda errada, que eu sou um péssimo dançarino também, ela ficou lá atrás dançando. Só que ela apareceu na imagem, no reflexo do vidro. Né? O que pegou? Ela dançando. Foi ela. E viralizou. E aí o pessoal falava assim, mas quem que é a mocinha que tá te ensinando não sei o quê? Daí eu falava assim, tô sozinho em casa. Cadê? Tô sozinho em casa, não sei o quê. Daí a gente brinca e tal. Então, eu acho que assim, que tem que, da forma que você falou, levar a informação de uma forma leve. A informação, ela acaba passando. Ela acaba passando lá. Mas assim, se você quiser falar de uma forma técnica, não vai rolar. Não vai conectar. Outra coisa, uma sacada aqui para quem estiver assistindo. Não venda. Se você tentar vender, você não vende. O vídeo não é para vender. Ah, mas tem a conversão, tem a parte da conversão e tal. A conversão ela vai acontecer naturalmente. Não venda. Sabe aquele call to action no final lá? Sim. Ligue para mim. Primeiro que a OAB não permite isso. Né? A gente sabe disso. Mas quando você passa a impressão pro cara que você tá querendo ganhar uma vantagem em cima, você não vende. Então a gente entrega. A gente entrega conteúdo. Entrega genuína, realmente. Isso é muito bacana. Saindo um pouquinho da parte dos vídeos e vamos falar agora um pouco sobre o trabalho que você desenvolve, além desse trabalho, que isso é um trabalho, a gente encara dessa forma. Mas o que você... Qual a tua área de especialidade ali no teu escritório? Qual é o foco do trabalho que vocês desenvolvem ali para os clientes? Conta um pouco pra gente sobre isso. É planejamento tributário mesmo. Né? Então, a gente faz recuperação de crédito. A gente estava até conversando um pouco nos bastidores aqui. Obviamente que sim. Mas, assim, as pessoas que nos procuram de 100%, 90%, vêm realmente com a seguinte frase, mais ou menos assim. Doutor, me ajuda a diminuir os impostos. Eu quero diminuir os impostos que eu pago hoje. Né? E aí a gente faz uma consulta,
a gente entende qual é o cenário dele, se o regime tributário dele está... Ou seja, a gente vai do básico mesmo. Na grande maioria das vezes não está no regime correto. Não está, sabe, assim... Mas quem escolheu o lucro real para você, né? Por que tem algum motivo especial? Não, sei lá, numa conversa falaram que era bom. Mas assim, não teve nenhum estudo. Então, assim, a gente ajuda muito. Eu acredito que a gente contribui muito com as empresas nesse sentido, né? Principalmente empresas que estão iniciando, né? Então, a gente... quando é no início, fica muito mais fácil. É a mesma coisa que construir uma casa. Você está construindo uma casa, mas chega empresas lá com... Já chegou para nós empresas. Olha, foi o nosso recorde, tá? Com 30 CNPJs. Nossa, caraca, 30 CNPJs no Simples Nacional. Que loucura, eu não tinha ouvido esse número. 30. Eu já tinha ouvido 11. Não, 30. Nossa. Para não sair do Simples Nacional. Acabou os sobrinhos, os netos. Acabou, já deve... Não tinha parente mais aí. Não tinha. Já era, sei lá, amigo do amigo. Sabe? Isso era a vantagem que venderam para ele, como vantagem, né? Vantagem, né? Ele tá fazendo um planejamento tributário. Não tá. Total. Na verdade, ele tá perdendo muito dinheiro, né? E muita energia. Imagina você administrar tudo isso. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente ajuda muitas pessoas nesse sentido, né? Pessoas que realmente já estão estruturadas de forma errada. Então, a gente vai lá e a gente auxilia essas empresas a arrumar a casa. Às vezes, ela está muito bem direcionada para ir para o lucro real. Mas ela não tem uma organização interna que habilite ela a ir para o lucro real naquele momento. Então, a gente passa um ano, às vezes, um exercício inteiro, né, organizando, ajudando eles, preparando eles para que no exercício seguinte eles vão para o lucro real, né? Então essa parte para nós é muito prazerosa, você realmente poder orientar o cara ali e ele falar, não sabia disso, né? Você muda detalhes, o cara fala, eu não tinha ideia. Outra coisa, vamos falar também dos riscos, né? Porque do mesmo jeito que eu falei dos 30 CNPJs, e obviamente que esse empresário tinha consciência disso, mas assim, outras coisas que aparecem para nós lá, que as pessoas fazem porque não sabem, e estão correndo um baita de um risco, e não sabem. E a gente, quando a gente fala, ele fala, doutor, não sabia. Mas né? Então, olha, a gente tem que começar... Tá gerando um passivo ali, né? Pelo amor de Deus, tomar uma autuação ali quebra a empresa do cara. Né? Então, muita gente chega com essa falta de informação. Por isso que eu não canso de falar que é um mar de oportunidades do tributário. E, assim, a gente consegue ajudar muitas empresas. Muitas empresas mesmo, não só reduzir a carga tributária, mas dar toda essa base, pelo menos uma base. Ele não tem que aprender tudo. Não. Ele não precisa, não é isso. Fazendo o básico, tá? Mas a gente quer aí conscientizar, eu gostei da sua palavra, a gente quer conscientizar ele. O que é um lucro? O que é o Simples Nacional? O que é um presumido? O que é um lucro real? O que são regimes especiais de tributação? O que é um PERSE da vida? Né? Que, poxa, o PERSE está aí. A gente já fez vários vídeos chamando a atenção para o PERSE, né? Assim, de uma forma até descarada, falando, escuta, você está reclamando de que está pagando muito? Cara, o PERSE tá aí, você não fez nada, sério mesmo? Você vai continuar sem aderir ao PERSE? Ele relativamente tá no começo ainda, né? Então... Porque se você for pensar 60 meses a partir de março, quer dizer, ainda pelo tá no amor de Deus, começo tem ainda. muito dinheiro na mesa mais ali. De 4 anos ainda. Exatamente. Estamos falando de uns 50 meses ainda, para o cara pode se aproveitar do benefício. Agora eu faço uma pergunta aqui, né? A gente tá no mesmo nível aqui. Se a gente não fala do PERSE, quem vai falar? Isso. Você acha que, sinceramente, o empresário de hoje, que tem muita coisa para fazer, muita coisa para se dedicar, você acha que ele vai sentar 8 horas da manhã, igual a gente vê na televisão, no comercial, ele vai pegar o café da manhã dele, muito bem feito ali, ele vai pegar o tablet dele, ele vai abrir o valor econômico e ele vai se atualizar ali sobre as questões tributárias? Não vai, pelo amor de Deus. Então, assim... Mas se passar um vídeo teu no celular dele, ele vê. Ele vê. E se impacta. E detalhe, por exemplo, ontem eu fiquei até bem tarde no escritório.
O horário que eu mais recebo leads é no final do dia, tipo 7 da noite. É quando o cara É termina quando esse ele expediente, para, pra olhar. é quando ele para. Muitos, e é muito legal isso, assim, é prazeroso, de verdade. Eles falam assim, enquanto minha mulher tá vendo novela, eu fico maratonando os seus vídeos. Entendeu? Legal. Então eu fico maratonando os Muito seus bom, vídeos. muito bom. E, vejo, e muitos deles falam assim, Alexandre, eu tô te acompanhando já faz mais ou menos 4 meses para tomar uma decisão, para saber se realmente eu ia te contactar. E olha, ó, assim, é uma coisa que me chama a atenção. Fala assim, Alexandre, eu pensei que você não ia me atender. Falei, como não ia te atender? Não, eu mandei uma mensagem, eu pensei que a secretária ia passar. Falei, pelo amor de Deus, você manda, eu pego o celular aqui e eu te respondo, eu falo com você. Né? Então, assim. É porque isso fica meio que no imaginário das No pessoas. imaginário. Né? Eles Como acham tem que é muitos distante. seguidores e tal, Exato, acham que você né? acabou aí já profissionalizando o atendimento. Daqui a pouco vão pensar que é um robô que tá falando. Já me perguntaram, já escreveram pra mim assim. você mesmo? É você mesmo? Então, assim, você pode passar essa mensagem pro Alexandre? Daí eu pego e mando um áudio. Eu falo, ô, sou eu tô falando aqui. Então, mas assim, é prazeroso. A gente tá falando disso tudo, tanto a recuperação, tanto o planejamento tributário, essas informações que a gente passa e a gente ajuda de fato o empresário, Sim. Sim. né? Isso é muito legal porque impacta muitas vidas. Não sei quem que comentou aqui, acho que no começo desse podcast, impacta muitas vidas. Umas a gente nem vai escutar falar, mas você impactou. Essa é a mágica da internet que tanto eu fico, como que eu posso dizer, é a mágica mesmo, porque assim, vai para lugares que você nem imagina. Tem dimensão onde ela pode chegar. Na verdade, quando a gente grava um vídeo, a gente perde o controle daquilo. Total. Vai que você não sabe aonde foi parar. Total. Né? E eu fico assim, a gente faz isso e tem muito a ver com essa coisa da naturalidade e com aquilo que você faz realmente do bem-querer, né? Porque quando você faz algo que é forçado, quando você faz algo que é por interesse, já perdeu a conexão. Já perdeu a conexão. Na hora. Não adianta. Na não hora. adianta. Então, assim, muita gente se preocupa muito com isso. Não vou entregar, porque se eu entregar, o nego vai copiar, vai seguir. Cara, entrega, meu. Entrega. Aí que é o segredo. Se alguém tá querendo saber qual é o segredo aqui, né, nos assistindo e tal, o segredo é você entregar. Só isso. E outra coisa, eu acho que a autenticidade, nós já falamos sobre isso aqui também, Alexandre, é algo que conecta demais. Não adianta eu pegar, olhar os seus vídeos e querer fazer igual a você. Não. Não adianta. Vai sair diferente. Não vai rolar, meu amigo. Já tentaram. Não, eu tô falando. Já tentaram. É normal, Alexandre, Eu dou uma força, eu falo, vai mesmo, vai tal, mas rolar, assim... porque não é natural. Não é natural. O meu jeito vai conectar com algumas pessoas. E o meu vai com e outras. o seu vai conectar com outras. Talvez Exatamente. o seu vai se conectar com mais, mas tudo bem. É o que cada um tem para entregar. Exatamente. Né? E aí, essa somatória, né, de perfis ou de habilidades ou de jeitos de cada um, se for usado para o bem, vai ajudar muita gente. Muita gente. Eu acho que é esse o grande ensinamento que a gente pode tirar aqui desse podcast. Ou seja, a gente fazer o que a gente ama com a maior naturalidade, com a maior verdade, desinteressado, mas o interesse é ajudar. Ajudar. É entregar de forma genuína e o resto é consequência. É consequência. Deixa eu fazer uma interrupção aqui, que eu lembrei agora. Você falou que inclusive tinha uma outra coisa pra falar e acho que já passou. Já passou, mas Só pra te lembrar. falar essa que eu tô lembrando. Presta atenção, ô Alexandre. Vamos lá. Presta atenção. Rona, isso aconteceu, hoje é sexta-feira. Sexta-feira. Qual é a data de hoje? 11. 11/11 de 2022. Essa semana aconteceu de uma contabilidade de uma empresa ligar para a gente tirar uma dúvida sobre um procedimento que ela terá uma economia média de 400 a 600 mil reais. E ela perguntou, quanto é que vocês vão cobrar da gente? Isso. Ela perguntou para mim, né? Ligou para mim. Eu disse assim, não, a gente não vai cobrar, não. A gente vai linkar a nossa expertise, né, com as nossas equipes, que sabe fazer e já fez, e vai demonstrar para você como é que você vai fazer e você vai aproveitar. Aí você implementa e implanta aí na sua empresa para você ter essa economia de eterno. Já é um cliente nosso,
Então, não faria sentido uma informação, um conhecimento, a gente... Cobrar a parte, né? Além, não é nem só de não cobrar, da gente se reservar para nós, Sim. você entendeu? Uma informação. Que pode melhorar, otimizar, você entendeu? A operação do cara, você entendeu? E a empresa tem 2.000 funcionários. Isso, então você imagina o reflexo. O quanto que isso reflete. Exatamente. Então, porque ajudar essa empresa não é ajudar o empresário. Não, você está ajudando As pessoas precisam entender isso. É um ecossistema todo, né? E aí é muito complexo quando você pega pessoas que têm um viés um pouco mais à esquerda, sem entrar em polêmica aqui política. Não, se você falar disso, pelo amor de Deus. Não é esse negócio. O intuito é esse, é só mostrar que muita gente demoniza o empresário. Sim. Né? Achando que explora as pessoas, que não sei o quê. Então, esse é um exemplo. O cara emprega 2.000 pessoas, que se você multiplica por 4... 2.000 famílias. Famílias. Então, 2.000 vezes 4 pessoas. Estamos falando de 8.000 pessoas que podem estar sendo impactadas com uma única empresa. Então, quando nós fazemos o nosso trabalho, você faz o seu trabalho, que ajuda essa empresa a ter uma melhor eficiência no seu negócio, a ter mais lucro, ela vai empregar mais, vai continuar mantendo aqueles empregos e vai gerar mais renda e mais impacto em muitas e muitas e muitas pessoas. Então, essa clareza é que muitas vezes as pessoas não têm quando estão executando o seu trabalho. Onde que o meu trabalho vai? O meu trabalho, ele impacta até que ponto? Eu brinco da moedinha, da pedrinha no lago, né? Você joga a pedrinha e ela vai reverberando. Então, quer dizer, é muito massa. É muito massa. Então, isso nos motiva, né? E imagino que motiva você também, porque eu vejo seu trabalho ali. Hoje a gente está tendo o prazer de se conhecer. Mas, cara, continua. Eu acho que independente dos resultados financeiros que esse trabalho está trazendo, isso é só um reflexo do impacto que você está gerando no seu trabalho, do jeito que você vem fazendo. Então, parabéns realmente pelo trabalho que você vem desenvolvendo, né? Para nós aqui é um prazer ter aqui trocar essa experiência contigo, ouvir a tua história, como que você vem fazendo, construindo isso nos bastidores. A gente percebeu em você uma simplicidade, um cara simples, um cara... Gente como a gente gosta de dizer, né? Um cara que preza a família, né? Você falou, eu vi no seu olho, você falando do seu filho, né? Você vovô, tá? Olha aí, muito bom. Pronto, parabéns. Então, isso são valores, Alexandre, que tem muita sinergia conosco, né? Se você acompanhar meu Instagram, por exemplo, Instagram do Adriano, do Sérgio, que tem uma filhinha também, a gente tá sempre com os nossos filhos e as nossas famílias ali no Instagram. E hoje, mais cedo, eu falei sobre isso, né? Um amigo meu me disse que você quer conhecer uma pessoa se ela tem credibilidade, se ele é um cara que tem um passado limpo, hoje no mundo da internet, vê se ele mostra a família dele na internet. Porque ninguém que tem um rabo preso por aí vai mostrar os filhos, a esposa. Cara, o cara me falou isso, eu falei assim, cara, é muito interessante, não tinha pensado sobre isso. São as pessoas que a gente mais ama, né? E aí a gente tá ali expondo essas pessoas, entre aspas, né? Porque a gente não tem nada... Claro que não. Nós dormimos de forma sossegada, né? Tranquila, com paz. Assim, a gente tem tanta... Pelo menos lá no escritório. Tem tanta coisa para fazer, de verdade. Tanta coisa para fazer, que a última coisa que eu vou me preocupar vai ser se minha esposa vai pegar o meu celular e vai olhar aqui. Ela tem minha senha, às vezes ela lembra a minha senha. Né? Então, assim... Pelo amor de Deus, né? Então isso daqui é trabalho. É trabalho. E outra coisa, né? Antes ela reclamava, né? Que você tá dando muita atenção para esse celular aí e tal. Né? Agora hoje eu falo assim, amor, na boa, mas isso aqui é a maquininha do dinheiro. Isso aqui, né? Quando eu tô mexendo nisso aqui, eu tô trabalhando. Ela não tinha essa consciência, é muito novo, chegou muito novo aí, né? O nível de consciência dela, né? Já mudou, eu acho. Exatamente. Então, como mudou, viu? Mas é o processo. Brincadeira, mas assim, hoje tá tudo conectado, né? Então, muitas vezes a gente tá em casa e eu tô trabalhando mesmo, conversando com possíveis clientes, até mesmo com clientes, enfim. E a gente faz por prazer. Acho que aqui tá demonstrado, né? Tô conhecendo vocês hoje, mas assim, vocês fazem isso por prazer. Né? Se a gente estivesse fazendo isso aqui por... obrigação, seria totalmente diferente. A vibe seria outra, a energia outra. O tempo de conversa mais curto. Não é? Você quer uma informação? Bem formal. Você quer uma informação? Esse cara saiu de Tocantins,
ontem, Aham. só para vir gravar isso aqui hoje com a gente. Aqui em São Paulo. Eu lembrei, o que eu ia falar era sobre o IPI, os 400 mil que tá. o empresário tinha perdido porque estava comprando errado. Ah. Era isso. Eu lembrei, era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. Era. Então, Tocantins. Tocantins. Saiu de Tocantins e veio pra cá pra gravar. Para gravar. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Eu recebi ontem uma mensagem me convidando pra vir hoje. Ah, Foi? sim, sim, Isso, sim, foi. Exato, e aqui você está. E eu exatamente. aceitei na hora. Eu adoro isso. Eu falei, Alexandre, ó, surgiu aqui uma vaguinha aqui, Eu vamos lá. adoro isso, de verdade. Que Eu bom, acho muito cara, que bacana. É. Passar informação é muito legal. Assim, tô tendo a oportunidade de dar aula lá no Descomplica, Aham. né, em planejamento tributário. Eu adoro isso, de verdade. Eu gosto, sinto prazer. Não, A e gente o bom, já foi E o bom é que abordado, quando eu entrei em contato com o Alexandre, né? Mandei mensagem pra ele no Instagram, Alexandre e tal, queria conversar com você, fazer uma parceria, pra gente desenvolver o trabalho. Aí ele foi solícito e tal, logo pediu pra me ligar, a gente conversou e a conversa fluiu, né? Foi bem tranquilo assim, um conversando com o outro, falou, então vamos lá no podcast, vamos conhecer de Pois perto. é, quando você comunga dos mesmos valores, dos mesmos Fica fácil. propósito de vida. Interessante, vocês falando aí, e eu recordo, Ronan, a gente já foi abordado várias vezes por pessoas que falam assim. De vez em quando a gente escuta isso ainda. Uai, vocês vão ensinar os outros a fazerem? Não tem Você medo, deve cara. escutar isso, Alexandre. Com certeza. Sim, mas a intenção é essa mesmo. É. E outra coisa, cara, Multiplicar esse conhecimento. presta atenção. Se nós fôssemos viver 200 anos, a gente ainda não ia conseguir atender todo mundo. Então a gente precisa de outras pessoas mesmo, Alexandre. A gente não vai dar conta. É simples assim. É aquilo que eu falei da varanda lá. Eu olho Não dá lá, conta. imagina, não dá conta. Você não dá conta de atender nem todo mundo da tua cidade. Imagine dos 5.500, dos 5.700 municípios Não, pelo que amor tem de nesse Deus. país, que é um mundo. Então a gente nunca vai dar conta, a gente precisa de pessoas que comungam dos mesmos valores, você entendeu? Que defende os mesmos princípios e que tem o mesmo propósito. Tem que ter o mesmo propósito. Não é só a si, para o outro também. Não é só melhorar para si, para melhorar para o outro também. Você entendeu? Quando você faz isso, é bíblico, cara. É muito bíblico. Você plantou, você semeou, você vai colher. Então, cuide da sua semente, cuide do seu plantio. Você tem certeza do que você vai colher. Você entendeu? Quando você pensa no outro também, às vezes, o que você leva para a vida do outro, para você é tão insignificante, mas para o outro era o que ele precisava. Você entendeu? Por exemplo, quando você estava falando assim, que a gente... Você falou assim, interessante que você falou, eu pensei na hora. Você falou assim, tem pessoas que vai ser impactado, você usa essa palavra, vai ser impactado pelas nossas falas, pelos nossos vídeos, pelo podcast, pelos conhecimentos, você entendeu? Que a gente não vai saber. Né? Tem pessoas... Quantas pessoas já fez alguns ajustes lá na sua contabilidade por coisas que a gente divulgam? Sim. Quantas Nossa. Quantas economias essas empresas... E a gente nem ficou a gente não sabendo. sabe, mas isso é imensurável, legal, sabe? cara. Isso é legal. Você Não entendeu? sabe? A gente não... A gente não vai saber. Isso que me deixa intrigado com... Só que volta pra gente de alguma forma, Ronan. Você sabia? Volta, eu sei. Volta, porque você está promovendo o bem. O bem. Você está semeando o bem. Você entendeu? Isso volta, cara. Isso é sagrado. No planeta Terra é assim. Você plantou, você vai colher. Você entendeu? É assim, cara. Você está falando aqui, eu fico imaginando, né? Onde que chega, por exemplo, esse podcast que a gente está fazendo agora. Onde que vai chegar? Você não tem noção, você não tem ideia. Né? Você solta esse negócio, o negócio vai e você ajuda as pessoas. Sem dúvida. Você incentiva as pessoas. Enfim, uma série de coisas, Você né? mostra que realmente tem como fazer, né? Tem Existe como uma fazer. possibilidade Eu que sempre gera falo uma resultado. coisa, aproveitando assim, tem como fazer o certo e ganhar dinheiro. Total, Lógico. total. Né? Então, assim, Lógico. não, porque fulano sonega ali. Não, pelo amor, olha, dá pra fazer o certo e ganhar dinheiro e dormir em paz, que eu acho que é a coisa mais Exatamente. valiosa que a gente tem. Então, dá pra fazer, pessoal. É dá só pra investir. fazer. Investe em conhecimento que você consegue fazer o Exato. certo, bem Semana feito. passada, a gente atendeu uma empresa, ela tem unidade no Pará, eu não vou declinar nome em virtude das nossas cláusulas de confidencialidade. E tem a unidade em São Paulo, uma grande empresa, e tem unidade fora do país. Rapaz, eu fiquei feliz de ouvir uma coisa, a gente estava com toda a diretoria da empresa, toda a diretoria, entendeu?
Era um assunto bem interessante, então chamou toda a diretoria e a assessoria jurídica também. E a gente ficou na sala, passamos horas conversando, debatendo, alinhando, planejando, ajustando. E ele falou uma coisa assim, muito interessante, Ronaldo. Nós chegamos nessa empresa, salvo o melhor juízo, em 2018. 2018 a gente começou a trabalhar nessa empresa e algumas coisas a gente não podia mexer. Isso aqui a gente não mexe, período tal você não mexe, período tal você não mexe. Não, tudo bem. E ele falou assim nessa empresa, olha, a gente apagou a nossa vida de 2018 para trás. A nossa vida de 2018 para frente é outra história. A gente ajustou todos os processos, a gente ajustou todo o nosso fiscal, a gente ajustou todo o nosso contábil. Então, assim, estamos operando dentro da legalidade, dentro da licitude. Você entendeu? Aí quando você falou assim, trabalhar certo, dar lucro, sim, o bem sempre vence. Às vezes a gente acha que não, mas o bem sempre vence. Tem que perseverar, né? É muito bom, cara, você dormir sossegado, você saber que está recolhendo os teus impostos, o que é devido, certinho, você entendeu? Você se sente até mais orgulhoso. Você pode até não ter aquela vergonha externa, mas internamente você sente um orgulho. Cara, eu tô bem agora. Posso falar com meu filho, posso falar com minha esposa, eu não vou ser processado, eu não vou ser investigado, eu tô limpo, eu tô bacana, eu durmo bem, eu tô feliz, você entendeu? Porque você tá... Deu certo, realmente, né? É o certo. É o que deveria todo mundo fazer. E eu falo isso porque eu fiquei muito feliz que coincidiu com o tempo que a gente chegou nessa empresa, você entendeu? Coincidiu. Que os caras... A gente se insere no contexto, né? Lógico. Faz parte. A gente levou muito dinheiro para essa empresa, ela se reestruturou, negociou algumas coisas, parcelou outra, organizou a casa. Então, assim, por isso que eu defendo mesmo, que o empresário tem que recolher os impostos, sim. Claro. Lógico. Tem que recolher, mas que recolha só o que é devido. Da forma correta. Só o que é devido, só correto. É isso. Bom, vamos nos caminhando aqui para o final desse episódio. Mais uma vez, doutor Alexandre, muitíssimo obrigado pela sua presença. Foi um prazer tê-lo aqui. Conte com a Otimiza para o que você precisar. Se quiser aí trocar ideias, vamos construir projetos juntos. Enfim, nós estamos aqui à sua disposição para levar essa mensagem que você carrega no peito e no coração aí para cada vez mais longe, porque a gente sabe que a gente não tem nem controle de onde essas mensagens vão chegar, mas sabemos que elas estão gerando muito valor por onde elas estão passando. Então, conte com a gente. Mais uma vez, muito obrigado. Considerações finais. Vocês não têm ideia do presente que vocês estão me dando hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz mesmo de ter esse bate-papo com vocês. Falar sobre coisas que a gente gosta, né? Poder informar o cliente lá na frente, enfim, é um presentão. Eu tô indo para casa hoje, assim, de alma lavada, né? Então, muito obrigado mesmo pelo convite, tô muito feliz e conte conosco também, né? Conte conosco, precisando da Rebeca Silva, parceiro aí para o que daí vier. Tá bom? Maravilha, muito obrigado, meus sócios aqui, Serjão, Adriano. É isso aí, mais um episódio. Suas redes sociais. Você é um cara famoso, mas deixa aí. Vamos lá, o Instagram, @AlexandreSilva_ADV. No TikTok tá como O Tributarista. E no LinkedIn, se não me falha a memória, tá como AlexandreSilva.adv. Maravilha. Bacana. É isso aí. Sigam o cara, muita informação bacana, um jeito muito diferente de informar coisa séria. Não é isso, Alexandre? Obrigado, pessoal. Mais um episódio aqui do Pode Recuperar, o podcast que leva dinheiro de volta para sua empresa. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Bom demais, cara. É bom demais. Você tem energia boa, cara. Eu adoro, de verdade. É o Alexandre Grande, não tem porquê. Eu adoro esse ambiente aqui. Eu ficaria conversando mais